O Corinthians queria o Carille. Vamos deixar cada coisa colocada, cada cadeira colocada no seu lugar. O Corinthians queria o Carille. O presidente do Santos falou para o presidente do Corinthians: você quer o Carille? Legal. Paga a multa à vista e leva. Mas eu não tenho 2,5 milhões para pagar agora, então não vai. Essa foi a conversa. Mas o nosso primeiro assunto é outro treinador. E esse treinador, talvez para reacender a esperança do fiel torcedor. Porque no ano passado o Ramon Dias tirou o Vasco da zona da degola, assumiu numa situação semelhante à que tem o Corinthians hoje. E agora está aí no nosso site, espn.com.br, o acerto, né? Avanço, pelo menos, do Ramon Dias para ser treinador do Corinthians, matéria assinada pela nossa Lili Nascimento. Os detalhes todos estão lá. Tem uma questão jurídica ainda com o Vasco da Gama, mas a lei trabalhista diz que ele poderia trabalhar no Corinthians caso o acerto seja realmente firmado, Pascoal. Tem coisas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, ele precisa acertar a saída dele do Vasco da Gama. Sim. Porque enquanto o nome dele estiver no bid do Vasco da Gama, como treinador do Vasco, isso aí precisa ser uma conversa dos advogados, como é que esse acerto com o Vasco vai ser feito. Como é que o nome do Tonhão da Fiel, se está ainda no bid do Corinthians, porque o Corinthians tem que acertar com ele para poder acertar com outro treinador. Não pode ter 2 treinadores na mesma situação. É bom lembrar que o Corinthians já está pagando, o Corinthians paga alguns treinadores, o último é o Mano, né? Que o patrocínio das costas da camisa é para pagar a saída do Mano do Corinthians. Então, são coisas que precisam, quer dizer, do que eu sei, com o Ramon Dias está certo. Está certo. Está acertado. Ramon Dias quer vir para o Corinthians e tem uma série de coincidências, depois o Mauro vai falar de datas, né, do Ramon Dias. E a gente fica aqui na expectativa de que o Ramon Dias é um bom treinador, foi um excelente jogador, Sim. É bom treinador. Tem o filho dele, que é outro bom treinador, que elabora jogadas, é muito bom treinador para montar jogada, e o Ramon Dias é muito bom treinador. Para mim, o Corinthians o Corinthians fazia o seguinte: o Corinthians queria o Carille. Vamos deixar cada coisa colocada, cada cadeira colocada no seu lugar. O Corinthians queria o Carille. O presidente do Santos falou para o presidente do Corinthians: você quer o Carille? Legal. Paga a multa à vista e leva. Mas eu não tenho 2,5 milhões para pagar agora, então não vai. Essa foi a conversa. Essa é a conversa simples. Simplificando. Você tem os 2,5 milhões para pagar a liberação do Carille? Não, não tem, então não vai. Essa é a conversa simples do presidente do Santos com o presidente do Corinthians. Isso aconteceu na sexta-feira passada, quando eu falei aqui que, na minha versão, o Carille não iria para o Corinthians. Sim. Porque era essa informação que eu tinha a respeito do presidente do Santos. Se pagar, vai. Se não pagar, não vai. Simples. O Corinthians não tinha 2,5 milhões para pagar à vista a rescisão do contrato do jogador. E ainda precisa acertar a saída do Antônio Oliveira. O Ramon precisa acertar a saída dele, os detalhes financeiros, porque o Vasco não pode contratar outro treinador enquanto não acertar com o Ramon. Tem que acertar lá, né? Qual é a forma que o Vasco vai encontrar? Não sei. Qual é a forma que o Corinthians vai encontrar? Eles que estão na direção do clube, que sabem do financeiro, podem encontrar uma solução. E é cada vez mais apertada a situação do Corinthians. Agora, se você me perguntar do treinador a respeito do trabalho dele, eu gosto muito. Eu também. E eu gostaria que ele tivesse oportunidade, falando do Ramon Dias, num time que lhe desse condições de fazer algo mais do que só sair da zona do rebaixamento. Porque ele tem potencial para fazer coisa melhor do que isso. Ele é bom treinador. Tem boas ideias, monta bem o time, às vezes com 3 zagueiros, às vezes com 2 zagueiros, às vezes com 5 homens parados na frente da zaga, mas a gente vai analisar isso quando ele assumir o Corinthians. Mas ele tem várias formas de jogar. Ele gosta sempre de um centroavante enfiado, de 2 homens de velocidade, se não 2, um pelo menos que tenha velocidade pelo lado do campo, o outro pode vir fechar, fazer uma composição de meio, mas tem que passar o lateral do outro lado. Mas esses caras tem lá, né? Tem? Ele tem. Tem o Pedro Raul, tem o Yuri do lado esquerdo, que você falou que ele gosta de alguém, tem o Wesley do lado direito que recompõe, tem o Romero. Tem um detalhe aí. Então, assim, gente pra isso ele tem. E a primeira frase dele será o quê? Não vá barrar. Não vá barrar. Mas tem um detalhe importante aí. Eu falei com o pessoal lá na Argentina hoje, agora, antes da gente entrar aqui. Ele não gosta de trabalhar com a garotada, gosta de trabalhar com figura. Quem que tem figura no Corinthians hoje? Hoje?
Figura, As figuras foram tudo embora, Wagner. né? O Gil foi embora, o Renato Augusto foi embora, o Fábio Santos está aqui com a... figura um jogador mais Não, experiente? os caras... Não, tem Coronado, tem Garro. Vão blindar ele, então. Coronado, Mas Garro, será que tem o Ranielli, que é um cara que... Será que isso é suficiente? O Ranielli que assume Também compromisso. gosta de negociar, e aí eu não tiro a razão não, porque no Vasco ele fez muito bem, o Vegetti chega com ele, não sei se foi a pedido dele ou se não, mas o Vegetti, o que ele está fazendo lá... Na Argentina fala Vegetti, né? É absurdo. Aqui fala Verratti. E está muito bem. Outra situação, ele gosta de jogar, como o Pascoal disse, num 5-4-1, jogou o ano passado quase que todo assim, no River, que ele dirigiu, e no São Lourenço, que ele dirigiu, num 4-3-2-1, num 4-3-1-2. Então aí eu acho que caberia o Wesley fazendo um segundo, não sei, o Yuri Alberto, algum parado lá. E aí esse problema que a gente tem falado, Dani, a semana toda, do buraco que fica ali no meio, já com a forma do Ramon Dias trabalhar, esse problema acabaria. Porque ele teria 4 no meio campo. Teriam 3, mais um aqui e 2 na frente. Então, agora, concordo também com o Pascoal. Eu acho que o Ramon Dias devia trabalhar num time que desse a condição dele brigar lá em cima. Porque já vai ser o segundo clube que ele, se ele acertar de fato, que ele vem para não deixar barrar. Mas aí eu acho que é uma questão de oportunidade, não é, Mauro? Porque, assim, claro, o ideal, imagino que como qualquer jogador quer estar num clube que dispute título, brigando pela ponta, o treinador também queira ter essa possibilidade de treinar, sei lá, nesse momento um Palmeiras, um Flamengo, mas se ele pega um segundo gigante no futebol brasileiro e consegue pelo menos livrar da degola, tendo em vista a situação atual, que é muito parecida com a do Vasco, eu acho que ele se credencia para, de repente, escolher o elenco que ele quer para a próxima temporada e brigar por coisa maior, ou para que outros clubes comecem a olhá-lo. Aí você tocou num ponto que eu acredito que ele vai, no mínimo, querer 2 anos de contrato. Esse primeiro ano para recuperar o Corinthians, não deixar cair, etc., para ir no ano que vem, quem sabe, com mais dinheiro, e aí ele começar a botar o dedo nas contratações. Eu perguntei hoje, faz 20 minutos aqui para o diretor do Corinthians se era o Ramon mesmo, está confirmado. Sim. Porque a gente está falando, está vindo tal. Aí ele falou assim, parece que sim, só depende dele. Tentamos até o Renato Gaúcho. Ele me respondeu aqui. Não sei se se o Renato já se manifestou, se alguém já falou disso e tal. E também não sei como é que tira o Renato agora lá. Porque o Grêmio está perdendo. Só porque ele vive no Grêmio, que é delicado, a chance aumenta em 1%, mas eu não acredito. Não, então. Mas agora sim. Ele falou, tentamos o Renato, né? Mas agora já passou para o Ramon. Se o Ramon falar que vem acertar salário, é o Ramon. E é ele, dentro disso que você falou, não vem aqui só para salvar, de novo, vou embora, fiz isso no Vasco, agora vá que eu consiga no Corinthians, aí vou embora. Não, eu quero fazer um trabalho mais consolidado aqui, com um time melhor, etc. E então, eu acho que ele ficaria no mínimo 2 anos com expectativas aí de novos convocados. Apesar de que tem uma turma para chegar aí, não tem? Não vai chegar? O Corinthians eram 6, depois passaram para 4... Agora eu não sei quem vai chegar. Agora só tem o goleiro. Pois exatamente. Mas ele vai chegar já falando, e aí, ó, eu andei lendo aí que vocês iam trazer, ele já vai querer agora, a janela é agora. Ele chega no momento bom, já que, acho que o Silas falou que ele gosta de negociar, trazer gente, agora tem 1 mês e meio para fazer isso. Não sei se tem dinheiro para isso. Havia a promessa até feita para o Antônio antes, que no início eram 6, depois o cara falando só em 4. Sim. Mas alguém tem que vir. Mas eu vou fazer uma pergunta, já dando minha opinião aqui. O elenco do Corinthians nessa temporada não é melhor do que o do Vasco na temporada passada? Não, o time é. Se você olhar para o time, sim. Agora o elenco, não. O Corinthians não tem um jogador que desequilibra o jogo como o Payet. O Corinthians tem o Coronado que entra e tenta dar um pouco de vivacidade para o meio campo. O Corinthians tem alguns jogadores que... Ontem, quando o técnico do Corinthians começou a tirar os figuras, como diz o Silas, para botar a garotada no banco, os meninos da base, aí fica muito complicado. Só queria dizer para vocês o seguinte, nos 3 gols que o Corinthians toma, tem 3 falhas dos jogadores do Corinthians. Nos 3 gols tem 3... Essa aí do Kaká, do Félix Torres. Félix Torres. Vai ter a falha no segundo gol. Esse moleque, esse Garro aí, rapaz, esse aí é um personagem mesmo.
O River tá também batendo na porta aí, também atrás dele. Ele encarou o personagem, sabe? Sim. Ele encarou o personagem de jogar no Corinthians. Ele encarou esse personagem. E achei muito interessante porque a fibra dele, a vontade dele... Zé Ivaldo imitando o juiz, gente. O que eu já ri com essa cena. O quê? O Zé Ivaldo faz ali a mãozinha do vai e levanta o braço junto com o árbitro. Repara que nos 3 lances, o Mateuzinho tá procurando, mas na verdade a culpa foi dele. Olha lá. O Mateuzinho tá procurando a quem culpar, mas a culpa é dele. E agora é o Hugo, não é? Agora é o Hugo. O Hugo fura na bola na pequena área, gente. Olha lá. Os 3 gols do Cruzeiro têm responsabilidade dos jogadores do Corinthians. Mas emocionalmente eles estão instáveis. Eu entendo isso. Psicologicamente estão abalados. Eu entendo isso. Tem muita coisa que acontece no Corinthians e que o jogador não consegue desempenhar dentro do campo. Eu entendo perfeitamente isso. Só que tem uma coisa, né? Sempre vai cair na conta de alguém. E cai na conta sempre do goleiro. O Donelli não pegou aquela bola. Como é que ele ia pegar a bola do primeiro gol? O Donelli não pegou a bola do segundo gol. Como é que ele vai pegar? O Donelli não pulou na bola que foi cruzada na área. Como é que... Sobra pro goleiro, você tá entendendo? Sim. Porque o olhar nunca é o olhar atento. Porque eu digo sempre, no futebol você pode ver e enxergar o jogo. Ver, todo mundo vê. É o jogo. Enxergar o acontecimento é completamente diferente. Então as individualidades, de novo, ajudaram o Corinthians a sofrer outra derrota. Agora já não sei mais, era 50% que o Corinthians... O Mauro pode me ajudar, o Mauro é bom nessas contas. 50% que o Corinthians tinha que fazer de pontos para não cair, né? Até o final do campeonato. Eu não fiz essas contas, não, porque o Fabrício fica bravo comigo será que e tal. Já dá? Não, você tá falando 45, chegar em 45, então, ele só aquele fica negócio? gritando aqui, tem que fazer 45, tem que fazer 45. Mas tá duro para fazer 45. Tem 12 pontos e aí a próxima rodada é a rodada 17, né? Tem 33 pontos para fazer. 16. E quem tá lá embaixo tá ganhando também, né? Esse também o um Ramon outro não problema, pegou né? o Vasco em situação muito diferente dessa o ano passado, não. Muito A parecida. pontuação muito parecida, o número da rodada que ele entra e tal. Porque se ele for confirmado hoje, não vai, só faltava ele estrear contra o Vasco, né? Mas não vai ser, né? Não vai dar tempo. Contra o Criciúma, então. Assim como por 3 dias o Cássio não estreou. Ontem contra o Corinthians, que seria também uma coisa... Só dia 10, né? Só dia 10. A partir do dia 11, Então, porque dia eles 10, se fosse dia 10... Quebraria a rodada. O pessoal jogaria dia 11 e não jogaria dia 10. Então, todos ficam para dia 11 para jogar na próxima rodada 16. Então ele estrearia contra o Criciúma. É fácil? Não tem nada, ninguém fácil, né? O Criciúma também tem feito bons jogos, enfim. Sim. Mas é melhor do que estrear contra o Palmeiras, contra o Flamengo, etc. Dá para fechar a casinha, eu diria, né? E começar aquele esquema lá que o Pascoal fala do Filipão. Vamos começar a parar de perder, já é um bom passo. Depois a gente pensa em ganhar. Porque a gente viu aí, você falou do ano passado. Cara, o Verratti tem 3, eu vou te falar que ele guarda 2, né? E o Yuri voltou a uma fase de você só ter 1 ou 2 e não guardar. Porque tem hora que não entra O e tal. Verratti é muito mais decisivo. O cara decide, uma bola que você pensa que não, o cara vira de esquerda ou sobe de cabeça. E o Corinthians não está tendo isso. Aí entra o Pedro Raul, também não resolve. E o Yuri, que teria que resolver, viveu uma fase ruim, depois melhorou pra caramba, passou a ser o artilheiro e tal, mas já voltou a perder muitos gols. A culpa é dele, a culpa é do time, o time não joga como ele queria. Algumas vezes sim, talvez até na maioria das vezes. Mas tem bola que é você e o goleiro ali, você tem que fazer, né? Você tem que fazer para mostrar que você é diferenciado e ele é um cara diferenciado, mas a fase não está ajudando. E aí vai ficar muito difícil para quem assumir. 12 pontos, Silas, só para a gente não passar batido do jogo, né? Foi 3-0 para o Cruzeiro, acho que o merecimento do Cruzeiro é inegável, mas não dá também para passar batido pelo gol anulado do Corinthians, porque estava 1-0 e eu acho muito complicado, muito difícil. É a lei Mauro Naves, né, Pascoal? Não tem mais mesma linha. E o nosso comentarista de arbitragem, Gaciba, disse que foi mal anulado. Se conseguir ganhar, empatar, virar o jogo, isso é outra história. Mas você faz um gol ali no momento que o Corinthians está atravessando. O gol do Cruzeiro, esse gol aí... esse é o gol do Esse é o gol do impedimento. O Gaciba disse que foi mal anulado. E o do Cruzeiro foi bem anulado.